sejam bem-vindos a mais um vídeo do Busque Sua Arte. Hoje a gente está aqui num quadro novo chamado Papo com a Luana e eu vou apresentar para vocês agora a doutora Luana Menezes, está aqui com a gente hoje. Ela é psicóloga e a gente vai bater um papo hoje sobre orientação profissional, o que é orientação profissional, esses testes de internet, se isso funciona, se não funciona, enfim, várias dúvidas aí que a gente tem visto aí vocês perguntando em canais, em Facebook. A gente tem visto muitas pessoas diferentes perguntando as mesmas coisas. Então hoje a gente está aqui para tirar essas dúvidas de vocês, beleza? Eu vou começar aqui passando a bola para a Luana. Lu, começa falando um pouquinho de você, tua formação, tua especialização, há quanto tempo você está na área, etc. Eu sou psicóloga, né? Eu sou psicóloga clínica, especialista no tratamento de crianças e adolescentes. E comecei a gostar muito dessa questão da orientação profissional, mas eu não tinha nenhuma formação específica, vi algumas pessoas querendo atendimento, eu acabava encaminhando, até que eu decidi fazer uma especialização em orientação profissional e coaching de carreira, que foi em 2014. Então, desde 2014, além do trabalho de psicoterapia aqui no consultório, eu venho atendendo também os adolescentes em orientação profissional e também adultos na fase de reorientação de carreira. Então aqui com vocês jovens, né, eu faço um trabalho preventivo para que o jovem consiga fazer uma escolha mais assertiva na sua vida profissional. E como é que é essa questão da orientação profissional? Como é que funciona, as etapas? Como é que é o teu trabalho com jovens? É igual para todos os psicólogos ou não? Existe um meio que eu trabalho, você no caso você, Luana, e sei lá, outros meios que outros psicólogos podem trabalhar. Como é que funciona isso? Cada profissional trabalha de uma forma, tem várias vertentes, várias linhas de tratamento, né, de procedimento, na verdade. E no caso, o meu processo de orientação profissional, ele vem da psicanálise, então tem a teoria da psicanálise, então outros orientadores profissionais podem trabalhar com outras linhas, outras vertentes, né, outros teóricos. Então, no meu caso aqui, eu trabalho com um processo de 10 sessões, incluindo a família no primeiro encontro, porque trabalhar com a família nesse momento é muito importante, porque de alguma maneira eles influenciam os jovens nas suas escolhas, dão opinião, às vezes querem direcionar, então essa é uma parte que a gente tem que trabalhar com a família também. Faço 8 encontros individuais com o adolescente, são encontros semanais, onde na primeira etapa eu vou trabalhar a parte do autoconhecimento, então são várias técnicas direcionadas para isso, para o jovem se conhecer, para depois que ele se conhece, a gente olha a vitrine da vida, né, vê o mercado de trabalho e todas as possibilidades que existem para a gente começar a fazer a parte da pesquisa profissional, né, da pesquisa das profissões e mercado de trabalho. E no último encontro eu trabalho com a família novamente, faço uma reunião com o jovem junto com a sua família, para poder dar de alguma maneira um feedback para a família do trabalho. Né? Me diz uma coisa, eu vejo muita gente também perguntando o que é teste vocacional e como ele funciona. Ainda existe essa coisa de teste vocacional, de, sei lá, responder as perguntinhas, ainda existe Olha, isso? ainda se utiliza um pouco esse termo, mas já está caindo em desuso, porque a gente nem trabalha mais com o termo orientação vocacional, porque a palavra vocacional remete que nós temos aptidões específicas, que nós nasceríamos com essas aptidões e teríamos vocação para seguir uma determinada área. E o que a gente percebe com o avanço dos estudos, né, é que na verdade nós temos diversos potenciais, diversas habilidades e interesses também que nós podemos desenvolver ao longo da vida. Então, na verdade, nós poderíamos ter várias profissões, sabe? Potencial mesmo para desenvolver. Mas acontece que por uma série de questões, né, até de tempo, de logística, o aspecto socioeconômico cultural, não é possível a gente ter, sei lá, 5 profissões, 6 profissões. Então, por conta disso, a gente tem que utilizar algum critério, dentro disso tudo que eu gosto, o que eu vou escolher para seguir na minha vida, né, para dar ênfase. Então, essa parte... vocação a gente não utiliza mais e teste vocacional também é muito restrito. Então, a gente, na verdade, trabalha com o autoconhecimento. O autoconhecimento é a ferramenta principal, porque um teste na internet, por exemplo, vocês podem fazer teste, eu não condeno, enfim, eu acho que é válido, mas você vai ter um cardápio com várias profissões e quem vai te ajudar a escolher uma dessas profissões e às vezes caem em profissões muito diferentes uma da outra. Então é preciso que você tenha bastante autoconhecimento, saber quem você é, trocar ideia com algum profissional para que você consiga ali ter uma ideia do que escolher.
E tem alguma coisa assim que o jovem precise saber antes de procurar orientação profissional? Ou, não sei de nada, não conheço nada, simplesmente vou lá procurar? Não tem problema algum se ele chegar ao consultório não sabendo nada, não tem problema nenhum, pode vir. Agora, se quiser alguma dica, assim, Luana, poxa, o que eu posso já ir procurando e vendo? É interessante você saber o que você gosta, procura anotar no papel, tenta ver assim, o que te desperta curiosidade. Isso é muito importante. Sabe, o que te dá tesão de ler, de se informar. Se você for numa banca de jornal, lá tem vários temas. Qual é a revista que você pega primeiro, sabe? O que você gosta de ler? Qual é o assunto que te interessa? Informação na televisão, o que você consome? Internet. Isso já te dá alguma dica, sabe? Uhum. E tentar diferenciar o que você gosta como hobby. Não me imagino trabalhando com isso, mas eu adoro, adoro dançar, mas não me imagino sendo professora de dança, enfim. E aquele interesse que você já acha que pode estar a ver com alguma profissão. E uma outra coisa que eu vejo acontecendo também é o seguinte, eu passei por isso, tá? No meu caso foi com tecnologia da informação. Eu gostava muito de qualquer coisa ligada ao computador e tal, mas quando eu caí no mercado de trabalho pra mim era muito ruim. E eu vi vários depoimentos aí na internet, teve um que me chamou muita atenção, que foi um cara que ele era louco por gastronomia. Desde pequeno, ele fez alguma coisa, todo mundo gostava, ele começou a fazer pra família, começou a fazer pra escola e tal, foi indo. Aí ele chegou a fazer, depois que ele se formou aqui, ele foi trabalhar na França, ele conseguiu tipo um intercâmbio, foi trabalhar lá. E aí quando ele voltou assim, muito chateado, porque ele falou assim que ele gostava daquilo, mas ele não gostava, por exemplo, de ter um chefe em cima dele falando como ele deveria cozinhar, ele não gostava da pressão dos clientes, ele não gostava de ter que fazer assim um número, 50 pedidos em, não sei, por exemplo, 1 hora, entendeu? Toda essa pressão, essa exigência, ele é como se ele não conseguisse curtir o que ele fazia. Sim. Então eu acho que essa questão é bem o que você falou um pouco. Né? Isso é bem comum. E sabe o que acontece? Às vezes a pessoa confunde acreditando que ela não gosta mais da profissão dela. Nossa, eu me formei na profissão errada. E muitas vezes não é isso. Por exemplo, no caso desse seu colega, eu acredito que ele gosta do que faz, ele tem esse interesse, né? Vamos dizer assim, vocação no sentido mais de uma aptidão, porque isso vem desde cedo e ele foi lapidando, né, essa habilidade, sim. Porque ele foi aperfeiçoando com conhecimento. Então, o que ele pode estar insatisfeito é em relação ao contexto do trabalho. Ele ficou, assim, irritado, estressado com a pressão. Então, muitas vezes é importante você parar, refletir e buscar entender se é realmente a profissão ou o contexto no qual você está inserido. Eu acredito que seja o contexto. Porque vamos supor que ele empreenda. É verdade. Se ele buscar, né? Eu vou continuar com a gastronomia, mas eu vou abrir um negócio meu e eu vou ver o meu tempo, eu vou acertar as demandas que eu tenho que fazer, eu vou ser o meu chefe. Será que não pode mudar essa perspectiva? Então é uma questão só conversando com ele pra saber. Uma outra pergunta que eu vejo de vez em quando, sempre tem um adolescente que faz umas perguntas meio diferentes, né? Mas de vez em quando eu vejo um que fala assim, por que eu preciso de orientação profissional? E aí, o que você responderia para um jovem que ele não sabe por que ele precisa? Que tipo, ele não está vendo, de repente, vantagem, ou ele não está enxergando o que pode vir depois? O que você falaria para um jovem que faz isso? Olha, eu falo que é para você se conhecer. Não necessariamente você precisa ter um conflito, uma dúvida para fazer o processo de orientação profissional. Basta você querer olhar para você. Por exemplo, saber seus interesses e habilidades. Sabe, fazer um mapeamento, assim, quais são as habilidades que eu tenho uma tendência a desenvolver com mais facilidade. Quais são minhas âncoras, assim, quais são os traços da minha personalidade que eu já tenho formado e que isso vai fazer diferença quando eu estiver fazendo uma escolha na minha vida. Então, muitas pessoas chegam aqui no consultório achando que quer uma determinada profissão. Eu quero isso. Mas é interessante que mesmo assim eles vêm dispostos a descobrir se é realmente isso, né? Pra ter certeza. E muitas vezes a gente desconstrói e ele sai daqui mais confuso do que ele chegou. Porque ele chegou com uma certeza e ele sai confuso porque ele vê que tem outras coisas que ele gosta também. E muitas vezes descobre que aquela escolha está mais pautada no que ele vê no outro. Eu acho essa profissão muito bacana pro outro. Mas muitas vezes ele não pesquisou essa profissão. Ele não sabe se combina com ele. É verdade. Às vezes ele está
está escolhendo porque a família está dizendo que combina e ele mesmo não sabe disso. Então, serve para você se conhecer, ter um tempo para amadurecer. Então, isso é o mais importante. E você disse que você trabalha com 10 encontros, onde o primeiro e o último você chama família, né? Isso. E aí tem algum pai ou mãe que fica te olhando esquisito, assim, pô, eu quero que meu filho seja militar, sei lá, você vai falar pra ele ser outra coisa. Acontece e é por isso que eu tenho que trabalhar um pouco a família, porque tem esse manejo, porque você, veja bem, já tem uma expectativa sobre o filho. E muitas vezes o filho não quer, ou está recebendo isso e não sabe o que fazer, porque ele começa a acreditar que deve ser para ele mesmo. Porque a gente tem uma tendência, até mesmo até adultos, a atendermos a expectativa dos nossos pais. E quando a gente não atende, querendo ou não, isso de alguma maneira pesa, isso nos fere, né? Então, para o jovem ainda com menos maturidade para lidar com isso, é mais difícil ainda. Porque muitas vezes a gente tem, né, quando mais jovem, os pais como certos. Então, deve ser isso que eu tenho que seguir. Então, eu preciso trabalhar com a família também, para que realmente a gente encontre o desejo do jovem, para que ele se sinta livre para desejar o que quiser. Eu já vi casos em que o jovem falou assim, eu não sou bom em nada, eu não sei fazer nada. Se meus pais que me conhecem desde sempre estão falando que eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso. Exatamente, acontece muito isso. Mas felizmente, assim, o que eu posso dizer é que a maioria das famílias que me procuram deixam os jovens à vontade para fazer a sua escolha. Eles querem, eu vejo muito atualmente, as famílias querendo que o jovem seja feliz com uma profissão. E isso é um conceito bem mais recente. Antigamente eu ia te perguntar exatamente isso. Isso deve ser mais moderno agora. Isso, é mais moderno. Porque eu lembro, por exemplo, meus pais falavam para mim, meus pais implantaram na minha cabeça duas coisas. Você tem que ter passar no concurso público e ter seu imóvel próprio. Exato. E tinha um monte de pais, assim, de amigos meus, isso há 25 anos atrás, tô entregando aqui a minha idade, mas tudo bem, mais ou menos, né? Há uns 25 anos atrás, tinham vários amigos meus que os pais falavam exatamente isso. Não, ó, você tem que passar no concurso, que for militar, todo dia X, lá teu salário vai cair lá certinho. Tinha muito essa questão da segurança, né? Da segurança, da estabilidade. Então, pedia-se para fazer concurso público ou colocava para fazer as profissões mais tradicionais. Só pago se for para fazer direito, medicina. Medicina e direito são campeões, né? Exatamente. Então, mas essa perspectiva mudou bastante. Não encontro mais esse perfil, não. Pô, isso é bom, né? Isso é bom. Então, ó, você que teus pais querem que você faça alguma coisa em especial, ó, tem salvação. E você falou que tem outros métodos aí, né? Que você trabalha com esse, tem outros métodos. Tem algum que você conhece, que você pode citar pra gente, de repente, mais longo ou mais curto, só para o jovem saber, assim, tipo, que opções ele teria? Olha, aí depende muito, né? Porque agora vai de profissional para profissional, né? Então, agora não me vem nenhum que seja mais rápido, específico. E também, se for muito rápido, provavelmente ele não vai aproveitar isso, né? Eu vejo assim que o mais importante, até do que escolher a carreira em si, é você ter esse processo de amadurecimento, sabe? Esse processo de autoconhecimento. Depois você pode ficar, por exemplo, você pode ficar confuso terminando o processo entre 2 ou 3. Mas, poxa, de uma gama de possibilidades de você ficar apenas entre 2 ou 3 escolhas, já é muita coisa. Já é muita coisa. Então, o próprio processo de amadurecimento, ao longo do tempo, do que você vai se informando na escola, em palestras, você vai realmente definindo a sua escolha. E esse modo que você trabalha, por que você escolheu ele? Olha, porque eu vejo que geralmente os jovens tendem a fazer uma escolha de fora para dentro. E essa escolha profissional deve ser de dentro para fora. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes você não se conhece, você não sabe quem você é, e você busca no outro, né? Essa profissão, parece que ele parece bem sucedido, ele tem uma vida confortável. Poxa, eu quero ter essa casa, eu quero ter esse carro. Então, acho que tu não faz a menor ideia com que o cara trabalha, né? Exatamente, eu acho que eu vou ter essa profissão porque aí eu consigo tudo isso. Eu sempre costumo dizer o seguinte: a roupa que cabe em um, o sapato que cabe em um, pode te machucar. Pode não lhe cair bem essa roupa, né? Então, primeiramente, você tem que saber, será que você iria se identificar com esse trabalho? O que essa pessoa tem que fazer todos os dias? Quais são as habilidades que ele tem que exercer? Que conhecimento ele tem que ter? O que ele estudou para poder estar ali exercendo aquilo? E saber se você estudaria também.
Você estudaria o que ele estudou? Combina com você? E o que você gosta de estudar? Então, a escolha tem que ser de dentro, porque eu tenho que saber o que eu gosto de estudar, o que eu gosto de ler, qual é a minha curiosidade, o que me tira da cama, o que me desperta tesão, qual é o meu propósito de vida, sabe? O que vai me realizar. Então, nenhum dinheiro paga isso, porque existem muitos profissionais que ganham bem, que têm uma vida confortável no sentido mais financeiro que eu estou dizendo, Não é o meu né? caso, tá? Mas mais desconfortáveis com a sua saúde emocional. Então, o que adianta? Por quê? Quando você se sente frustrado no seu trabalho, exercendo habilidades e tendo que exercer, estar em contato com um conhecimento que não tem a ver com você, você pode até se tornar competente. Porque você repetiu tanto aquilo que você se torna realmente muito bom naquilo que você faz. Mas causa um estresse significativo quando o seu eu não está conectado com aquilo que você faz todos os dias. Então essas pessoas adoecem, somatizam, causam doenças que são originadas, né, através do estresse emocional. E aí o que adianta todo o dinheiro que você tem? E isso pode causar toda aquela questão, por exemplo, de ansiedade, depressão, tudo isso. Sim. E aí ele vai ter que investir uma parte desse dinheiro em se cuidar, né? Então é muito importante que você previna esse tipo de, até mesmo de doença, buscando uma escolha mais feliz, sabe? E você só pode buscar essa escolha mais feliz em você. Porque o outro, ele pode estar realizado, mas tem a ver com o perfil dele. E também muitos jovens buscam no mercado de trabalho em relação ao piso salarial. Qual é a profissão qual é o teto inicial? O quanto ganha? E isso é muito relativo também. Em todas as profissões nós temos os profissionais que ganham muito, mediano e que estão desempregados. Com a mesma profissão, todos saíram com o mesmo curso, sabe? Então o que cada um vai fazer a respeito daquela escolha, isso é muito particular. E aí depende do seu tesão, sabe? Então alguns se formam sem tesão. Então a tendência é que não consiga, né, obter o resultado. Hoje a gente está vivendo um momento, né, 2019, já aconteceu algumas vezes comigo, de eu pedir um Uber, por exemplo, um táxi, e aí eu descobri que o cara que estava dirigindo, na verdade, era engenheiro, só que ele ganhava, por exemplo, 10 mil reais. E aí queriam recontratar ele para ele ganhar 3. E ele não quis. Porque ele falou assim, não, a minha profissão era um pouco estressante, tudo, pelo menos eu ganhava bem. Só que no momento que a gente está vivendo, aí o cara preferiu ir para dirigir um carro, ele falou, pelo menos aqui eu tô tranquilo, não tem ninguém no meu ouvido e tudo. E aí às vezes o cara tá mais feliz ali dirigindo aquele carro do que quando ele era engenheiro ganhando 10 mil reais. É interessante, né? Isso também é uma coisa bem comum. E eu já falei sobre isso num vídeo no canal, porque o que acontece? Pelo menos a minha visão é essa, não sei se é a correta, né? Mas você tá lá, trabalhando, fazendo tua coisa, enfim, vamos dizer aí, sei lá, dar um exemplo. Professores, né? Professores geralmente têm muito essa questão, às vezes, de achar que, de repente, a remuneração não é tão legal, ou que o trabalho é muito estressante. Isso é uma reclamação bastante comum, né? E aí você tá lá, às vezes, dando, sei lá, 8, 10 horas de aula por dia, né? E aí, se você adoece, eu acho que é o começo de um ciclo. Porque você adoece, aí você começa a investir um dinheiro para tratar na tua saúde. Aí daqui a pouco, quando você vê, você entra de licença. Aí você vai reclamar que você tá sem dinheiro, que era o teu ponto inicial. E aí você fica nessa questão, né? Tipo, eu preciso voltar, mas ao mesmo tempo eu não consigo, mas se eu não voltar eu não tenho dinheiro. E aí vira um problemão, né? Com certeza. Eu, sinceramente, nunca passei por isso, né? Pra mim, eu tive a sorte entre aspas, né? Eu caí num dos erros aí de escolher a minha profissão, na verdade era um hobby. E aí depois, quando eu saí, eu fiquei um tempo assim, experimentando, né? Porque eu pensei assim, eu achava que eu era bom com informática, né? Com tecnologia. Aí eu fiz a faculdade, comecei a trabalhar e eu descobri que não era aquilo que eu queria. Aí eu comecei para vários lugares, eu dei aula, eu fui professor um tempo, eu trabalhei com telemarketing, eu fui para várias atividades para pensar assim, cara, eu vou ver como é que as coisas funcionam. Né? Exatamente. Vou ver como é que as coisas funcionam, como é que é ter metas, como é que é ter um chefe em cima de mim me cobrando alguma coisa.
enfim, para poder adquirir uma certa experiência e conseguir chegar numa conclusão bacana. Mas agora uma curiosidade, o que aconteceu para você pensava que era a sua praia, vamos dizer assim, essa profissão, né? O que aconteceu para você verificar que não era isso? Então, eu sempre fui muito assim, por exemplo, eu gostava de fazer as coisas da minha maneira. Quando eu aprendia matemática na escola, eu não gostava muito da maneira como o professor ensinava os cálculos. Eu gostava de criar uma maneira, eu consegui chegar no mesmo resultado de outra maneira diferente, o que era sempre um problema, porque o professor ensinava e queria que fizesse as coisas do jeito que ele ensinou. E assim foi com tudo na minha vida. Então, quando eu, por exemplo, cheguei numa das primeiras empresas de informática que eu trabalhei, que a gente prestava serviço para usuários, a empresa tinha um padrão. Olha, se você for lá naquela máquina, você vai ter que instalar dessa maneira, desse jeito, com esse programa, vai levar X tempo. E na minha cabeça era um negócio assim, pô, mas se eu fizer isso aqui, ao invés de 30 minutos, eu vou levar só 10. Sim. Só que aí eu caí num problema do tipo assim, um dia um funcionário mais antigo falou pra mim, tá, beleza, você tá certo. Só que se você fizer esse procedimento dos 30 minutos e alguma coisa der errado, a empresa vai te amparar e vai falar, o que está acontecendo? Mas se você fizer o teu de 10 minutos e alguma coisa der errado, a empresa vai virar para você e falar assim, mas por que você não fez o que a gente mandou? Entendi. E se você tivesse liberdade para fazer do seu jeito? Aí talvez fosse mais tranquilo para mim. Porque pode ser como a questão do rapaz da gastronomia, né? Pode também ter muito a ver com o contexto. Mas na época isso não passava pela minha cabeça. Nessa época eu tinha mais ou menos 21, 22... Então eu não pensava assim, por exemplo, eu até já tive aspirações a empreendedor antes, mas nesse caso em especial a minha cabeça estava assim, pô, eu tô na faculdade, eu tenho que trabalhar com alguma coisa que eu estou estudando, né, fazer um estágio, adquirir experiência, e aí eu sempre achava tudo muito engessado, as coisas muito presas, sabe? E aí isso foi me desestimulando. Porque você é uma pessoa criativa. Você quer criar, não sei quer se ter bom autonomia, ou ruim, né? quer ter liberdade. Entende? Assim, então é um exemplo. Ele não vai se encaixar num local que ele tem que apenas repetir padrões. Porque o que acontecia com ele é que ele tinha que repetir um determinado processo. Então ele não tinha que pensar, não é isso? Exatamente. É só executar. Você recebia um script e era só seguir aquilo. Exatamente, como se fosse um robô. Chega aqui, faço isso, pronto. Então, pra ele, tem pessoas, gente, que ficam muito realizadas fazendo. Mas pra ele não faz sentido algum, ele sente uma monotonia, ele quer pensar, ele quer que cada projeto seja uma coisa diferente. Sim. Então eu entendo, né, porque também esse é um perfil parecido comigo. Não, e eu achava legal, porque assim, eu sempre pensei no outro, né, na pessoa como cliente, por exemplo. Então eu penso, cara, se você pode fazer um negócio que vai facilitar a vida dele, por exemplo, vai fazer ele ser atendido mais rápido, por exemplo. Porque todo mundo gosta de ser bem atendido. Mas se você puder ser bem atendido e num tempo menor, é melhor ainda. Sim, claro. Principalmente porque a nossa vida hoje é corre pra lá e pra cá. Né? Não importa a tua idade. Verdade. Eu tenho casos aí que eu conheço, é criança, tem, sei lá, 8 anos, aí sai da escola, vai pro balé, sai do balé, vai pro curso de inglês, sai do curso de inglês. Então, assim, a gente já tem muito esse perfil de vida corrida hoje, né? Mas, enfim, deixa eu te fazer uma outra pergunta, senão a gente acaba saindo da linha, né? Acaba falando da minha vida e tudo, mas enfim. Essa orientação profissional, ela só pode ser feita assim presencialmente, como a gente está aqui agora, ou pode ser feita virtualmente? Olha, eu posso até atender de forma virtual, para um caso específico, mas não é o meu foco de trabalho, porque eu acho muito importante essa interação, olho no olho, sabe? Estar pessoalmente, fazer as técnicas. O meu foco é trabalho presencial aqui no meu consultório, mas é possível também que seja feito de forma virtual. E, assim, você acha que o resultado é o mesmo? Olha, com relação ao conteúdo, vai ser o mesmo. Eu só acho que a gente sempre ganha mais na troca pessoal, sabe? Eu acho importante. Porque você vai falar de você vai falar da sua vida. Então, se a gente faz de uma maneira virtual, eu sempre atendo, mesmo que virtualmente, eu atendo no consultório, eu coloco minha câmera ali com tripé, eu vou mandar as técnicas por e-mail, a pessoa vai fazer, mas você vai ter que falar da sua vida. Então você vai ter que estar num ambiente silencioso, sem pessoas na sua casa, as pessoas vão ter que estar longe. Então tem que ter esse certo cuidado. Então às vezes a pessoa com um certo receio, às vezes não está sozinha, né? Não fala determinadas coisas que poderia falar estando pessoalmente. Pô, já pensou, tu vai contar um segredo teu irmão abre a porta assim? Sim, aí não dá, né? E você já atendeu muitos jovens ao longo desse tempo, desde que você entrou nessa área? Sim.
E uma coisa que eu tenho percebido é que os jovens estão muito abertos para virem pro psicólogo, sabe? Acho bem interessante. Não tem mais aquela coisa de psicóloga médica de maluco. Não, Porque bem isso tinha difícil. muitos anos atrás. Pelo amor de Deus, vocês não vão pensar isso, hein? Exatamente, porque você vai pro psicólogo para falar da sua vida, para tratar um projeto, seja de carreira, um projeto de vida, uma realização pessoal. Então, não necessariamente a pessoa precisa adoecer para estar aqui com uma psicóloga, né? Da mesma forma que você não precisa adoecer para buscar uma vida alimentar mais saudável, você não precisa adoecer para ir fazer um exercício físico, enfim, né? Então aqui também a gente trata da saúde mental de forma preventiva. Isso é muito importante, né? Porque você tratar depois que o problema já começou, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, exatamente. E quais são as perguntas mais comuns, assim? Tem, sei lá, 3, 4, 5 perguntas que a maioria dos jovens te faça, quando tiver as dúvidas, assim, mais comuns deles. Porque, por exemplo, na internet eu vejo muito que se você pegar todos eles isoladamente, parece que eles acham que são os únicos. Tipo assim, só eu não sei o que eu quero fazer da vida. Todo mundo à minha volta sabe. Então quando um vem e escreve assim num comentário, por exemplo, cara, eu tô totalmente perdido, não sei o que fazer. Aí vem outro embaixo, nossa, eu também tô assim. Aí vem outro embaixo, caramba, eu achei que era só comigo. Aí quando você vê, tem 30 respostas falando, eu achei que era só comigo. Não, fiquem tranquilos. Isso é bem comum. E uma das questões mais comuns é a questão deles nem saberem o que eles gostam, sabe? E isso até os adultos, quando eu pergunto, adultos que têm experiências profissionais e falam pra mim, Luana, até hoje eu não sei exatamente o que eu gosto de fazer. Por quê? Porque começaram a trabalhar numa empresa que ofereceram, que deram oportunidade. Olha, tem uma vaga aqui, você quer? Então, muitas pessoas, algumas décadas atrás, começaram a trabalhar assim, porque viram uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então, essas pessoas ficaram anos trabalhando nessa empresa e quando chega e se aposenta, opa, peraí, mas eu nunca parei para me perguntar o que eu gosto. Eu fiz porque apareceu a oportunidade. Então, eu vejo isso e eu passo sempre um questionário de autoconhecimento na primeira consulta para eles responderem em casa e eles trazem. E eles falam assim pra mim, nossa, Luana, foi muito difícil. A maioria fala que o questionário é difícil. E teve um que falou assim, Luana, as minhas provas da escola são mais fáceis do que preencher esse questionário. E assim, eu falo assim, olha, mas esse questionário é sobre você, é sobre a sua vida, né? Então, como a gente, na escola, aprende tantas coisas, né? E a gente não aprende sobre a gente. Então, eu acredito que a escola deveria trabalhar também um pouco sobre vida, sabe? Eu acho isso importante. Porque como é que a gente vai se formar enquanto pessoa, enquanto profissional, se a gente só tem a parte do conhecimento técnico e teórico? Sendo que a gente não tem conhecimento sobre a gente. Então, isso é fundamental, né? Mas não tem nenhum lugar hoje, na realidade, que estimule muito isso, né? Não. Até tem alguns projetos de algumas escolas específicas que já têm trabalhado essa questão do projeto de vida, que eu já acho um bom... Mas com foco no conhecimento, no autoconhecimento. Isso, também, focando um pouco no autoconhecimento. Então, eu acho bem bacana, mas não é a maioria, isso não é uma matéria específica obrigatória, que eu acho que deveria ser, sabe? É projeto de uma escola ou outra que decide fazer por conta própria. Não mas existe não ainda faz nenhuma parte determinação para isso. Eu acho que deveria, assim como o empreendedorismo, que eu acho fundamental. Empreendedorismo. Na verdade, cada vez, conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo mais e mais pessoas com, às vezes, nem tanto o perfil, mas com a vontade de empreender, né? Isso, exatamente. E você ter atitudes empreendedoras na própria vida, porque empreender não necessariamente você tem que abrir um negócio. Ter atitudes proativas para você se desenvolver na sua vida, né? E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Além dessas perguntas mais comuns, você percebe se tem algum medo, alguma dor que seja muito comum entre eles? Por exemplo, eu só consegui perceber olhando de fora, não trabalho com isso, mas eu consegui perceber. Eles parecem que têm como se fosse assim, um senso de meu tempo tá acabando. Eu escuto muito isso, às vezes eu vejo na internet assim, tenho 17 anos e ainda não escolhi o que eu quero fazer. Já estou ficando para trás. Parece que eles estão vendo o tempo correndo contra eles, né? Isso. Tem algum medo, assim, que você tenha percebido que eles têm, além dessa questão do meu tempo tá acabando? Olha, eu tenho atendido recentemente mais pessoas no primeiro e segundo ano do ensino médio. Então, eles estão se sentindo adiantados, entende? Porque até a minha forma de propaganda
é direcionada mais para quem está no primeiro e segundo ano. Por quê? Eu falo isso. Quando você chega no terceiro ano, você já está com a cabeça muito voltada para a nota do vestibular. Então é muita pressão por resultado. A escola também está demandando mais de você. Geralmente passa a ser integral o colégio, né? Principalmente no terceiro ano. Muitas vezes o jovem faz o terceiro ano normal, regular, né? E mais o pré-vestibular. Então é muita informação. Então eu recomendo, para quem quer fazer orientação profissional, faz no primeiro, segundo ano, porque você está com a cabeça mais tranquila, já está começando, né, já está entrando no ensino médio, para quando você chegar no terceiro ano, você só tem a preocupação da prova. Porque querendo ou não, a sua vida profissional já está um pouco mais encaminhada, você já tem mais ou menos ideia do que você quer, às vezes tem que escolher entre uma ou outra, né? Então isso você já ganha um tempo muito bom. Então, mais recentemente, felizmente, eu tenho recebido mais esses jovens. Então, eles não chegam com tanta preocupação, eles chegam mais curiosos, sabe? E com essa coisa, eu não sei o que eu quero fazer, eu gosto disso, daquilo, né? Confusos mesmo e muito abertos e dispostos a aprender. Agora, quando esse jovem chega aqui no terceiro ano, aí é complicado. Porque ele quer resolver tudo. Aí já tem a parte emocional, porque ele está ansioso com o resultado do vestibular e ele também não tem ideia do que ele quer fazer. E os pais também ficam muito preocupados, porque tem que colocar alguma coisa lá na prova, tem que colocar alguma opção. Então esse caso já eu acho que é mais a dor mesmo de não saber o que escolher com pouco tempo. E deixa eu te fazer uma pergunta, você já pegou algum caso assim de algum jovem que virou para os pais e falou assim, olha, eu me formo, né, no ensino médio agora, vou terminar o terceiro ano, mas eu não quero escolher agora, eu quero tirar um ano pra mim, talvez pra fazer um pré-vestibular, pra trabalhar com alguma coisa, porque eu ainda não tô preparado. Você já teve essa situação? Olha, não me chegou. Eu acho que mas eu tenho escutado pessoas que gostariam de fazer isso. Se pudesse, se a regra da vida, porque acabou virando uma norma, né? Tem que fazer 18 anos, 17, 18 anos e tem que emendar na faculdade. Então, primeiro que a cultura já é assim. A família reproduz essa cultura. E o jovem absorve. Então, para eles, não tem outra escolha. Então, eu percebo sim, muitos jovens gostariam de fazer, sabe aquele mundo dos sonhos? Se fosse possível. Eu sairia viajando, mochilando. Não, desejo tem. Mas chegar e bancar essa escolha, olha só, eu quero, nunca vi. Eu acredito que o jovem teria essa liberdade de escolha e esse posicionamento se a família desse abertura. E eu não vejo famílias dando. Deve existir, com certeza, tem, não, né? Sim, lógico. Mas na como minha regra realidade, geral, eu não recebi, assim, nenhum caso desse. E você acha, assim, que um universo de jovens comum, em que não vem até você ou não procura nenhum tipo de orientação profissional, jovens que simplesmente estão seguindo a vida, você acha que nesses casos a família mais ajuda ou mais atrapalha? Olha, é difícil falar dessa forma, né? Mas... Porque também a gente não tem o conhecimento. A gente não tem o conhecimento. Assim, a minha experiência aqui é que eu percebo a família tentando apoiar o que o jovem quer. Isso já é uma ajuda e tanto, né? Só de respeitar que ele tem que escolher, deixar ele livre, isso já é uma grande ajuda. Então, de uma maneira geral, aqui eu percebo isso. É porque essa questão, você até falou da pressão social, né? Isso é um outro comentário que eu vejo muito na internet. São jovens que falam assim, eu tenho 18 anos, terminei o ensino médio e ainda não consegui me direcionar para a faculdade, então tô de vagabundo. Aí eu penso, mas ele só tem 18 anos. Isso, tipo, exatamente. ele tem a vida toda pela frente, como assim ele tá de vagabundo, cara? Então, o que ele deve escutar, né? Também. Para se sentir assim e começa a se comparar, porque todos emendam na faculdade, todos entre aspas, né? A maioria. O que é comum é ingressar logo na faculdade e eu não estou ingressando. Então eles começam a se sentir atrasados, começam a se sentir velhos. Velho com 18 anos é tenso. Exato, e sendo que diante de tantas escolhas que você tem que fazer na vida, né? Diante de tanto tempo que você tem pela frente, descobertas em relação a namoro, a saídas. Então a escolha profissional vem num momento muito delicado, de tanta responsabilidade, né? É verdade, é verdade. Deixa eu te fazer agora uma outra pergunta também que a gente vê muito, tá? Muito comum. Esses testes de internet, qual a tua opinião sobre eles?
Então, o teste de internet, não vou dizer que não é válido, que não vale a pena fazer. Pode fazer, faz de curiosidade, né? Uhum. Mas você vai estar ali com um instrumento, te dando ali uma série de profissões que podem combinar com você, mas quais são os critérios que você vai utilizar para poder fazer a escolha entre um e outro? É essa parte que o teste te deixa sozinho. Você está ali com o cardápio, mas e aí? Qual é o critério que você vai utilizar? Então, por isso é importante o autoconhecimento, porque você sabendo mais sobre você, você vai ter um outro olhar a respeito daquelas profissões. Então, assim, decisão, no caso deles, é algo extremamente comum, né? Sim. Na verdade, aquele que está mais certo do que quer, ele é a exceção e não a regra, né? Ele é a exceção, exatamente. Viu? Você não está sozinho. Com certeza. Bom, tem uma também que é muito perguntada, mas na verdade nem tanto, mas a gente percebe essa situação às vezes por trás dos comentários, e talvez já tenha acontecido com você. O jovem vem fazendo orientação profissional, porém o pai dele tem um negócio e quer que ele faça alguma coisa para assumir os negócios da família, mas ele não tá tão afim daquilo. E aí, como é que você lida com essa situação? Acontece, por isso que a gente tem que chamar a família. Porque nesse caso o manejo não vai ser com o jovem somente, vai ser com a família também. Até porque eu vou colocar esse pai para pensar no seguinte: você já escutou o seu filho? Você sabe o que o seu filho quer? E muitas vezes esse filho que já recebeu esse presente fica sem jeito, sem graça, aquela questão de querer atender a expectativa do pai. Então, primeiro a gente faz esse manejo até para os dois se ouvirem. Porque muitas vezes não há diálogo. Olha, você tem que, olha, vai ser muito legal, vai ser animado, vai ser bom, porque olha quantas coisas você vai ganhar, mas não teve a troca assim. O que você acha? Tem tudo isso, eu tô fazendo uma propaganda maravilhosa, é ótimo, mas e aí? O que você acha, né? Então, essa troca, essa interação, ela é importante. E até para deixar que o jovem se descubra, tá bom, eu já ganhei esse presente. Uhum. Mas fora esse presente, né? Deixa eu conhecer outras coisas até para eu ter certeza do que eu quero. Porque ele pode realmente gostar do presente, pode ser ótimo, pode combinar com ele. Muitas pessoas seguem o negócio dos pais e é feliz, se sente realizada, mas primeiro ele precisa ter certeza se é isso mesmo, né? Eu já vi alguns casos, acompanhei assim, por exemplo, vizinhos e tal, né? Pude acompanhar de perto, em que o pai achava que ele não ia gostar. Aí o que o pai fazia? Não, vou te levar para um dia lá para você ver como é que é. Aí levava ele, por exemplo, a empresa tem 10 setores diferentes. Aí o moleque gosta de um. Aí ele leva naquele um que o moleque gosta e o moleque acha que o trabalho dele vai ser com aquilo, mas não vai ser com aquilo. Então ele vai induzindo aos poucos, assim, o jovem e tal. Quando o moleque cai lá, ele pensa assim, pô, mas não era nada disso que eu pensava. Entendi. Aí já é um pouquinho tarde pra começar. Um pouquinho tarde, entre aspas, né? Mas sempre tem um jeitinho de voltar, né? Uma outra pergunta também que eu vejo, assim, dúvida, na verdade, né? Você, mesmo que você faça uma escolha, foi o meu caso, essa escolha não necessariamente você vai levar para a tua vida toda. Você pode acontecer alguma coisa no meio do caminho por vários motivos e você tem que trocar de carreira. Na verdade, existe um estudo que diz que hoje em dia as pessoas têm uma média de 5 carreiras. E aí quando eu escutei isso pela primeira vez, eu pensei, pô, que absurdo, porque eu associei uma carreira a uma faculdade. Entendeu? Sim, entendi. E eu pensei assim, pô, ninguém faz 5 faculdades. Aí um dia me deu um estalo, eu escutei um negócio na internet e eu comecei a pensar, pô, mas peraí, eu, por exemplo, eu fui militar no serviço militar obrigatório. Aí depois eu fui professor. Depois eu trabalhei com telemarketing. Depois eu trabalhei na parte de TI, assim, empreendendo mesmo, sozinho, né, por contrato. E depois eu prestei um concurso público, que é em outra área diferente. Então, no meu caso, calhou de ter 5 carreiras. Então, eu pensei, provavelmente isso deve ter acontecido com outras pessoas, talvez algumas até mais de 5. Né? Pessoas que pulam em empregos assim, vou trabalhar aqui porque eu tô precisando, aí saiu daqui e foi pelo outro. Isso é bem comum e a tendência é que seja essa mesmo, né? Que isso até aumente, assim, a diversidade das profissões, das ocupações. Muitos jovens querem ter ocupações diferentes antes até mesmo de escolher uma determinada profissão. Então não vai mais existir aquela linearidade, né, que existia antigamente. Vou começar aqui, aí daqui a pouco eu vou para um cargo um pouco mais acima, vou ficar 20 anos nessa empresa. Os jovens não almejam mais isso, eles querem experiências diferentes.
Então, por isso que vai ter essa diferença, né, cada vez mais. Até por conta do excesso de informação que a gente tem, por conta do excesso de estímulo. Então, quanto mais coisas diferentes, mais esse jovem vai querer experimentar, né? E no caso, isso tudo que você falou faz parte da construção da sua carreira, né? Muito E legal. também traz as experiências para você poder analisar, né? Pra mim foi muito importante, assim, não me ajudou na época a decidir o que eu queria. Eu não passei por isso e pensei, agora eu quero isso aqui. Mas me serviu para dizer o que eu não queria. Sim. Entendeu? Por exemplo, quando eu trabalhei na parte de telemarketing, o trabalho não é ruim. Mas eu vi assim, tinha uma possibilidade de crescimento na empresa, de carreira, tinha tudo direitinho. Mas eu olhava para aquilo e pensava assim, isso aqui é legal, mas não é pra mim. Entendi, vai ser uma etapa. Então isso me ajudou aí, vamos dizer assim, afunilando as opções, né? Tipo, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero. E aí eu fui restringindo, né? Tudo bem que no meu caso demorou um pouquinho, eu descobri no que eu era bom com 30 anos de idade. Olha só, 30 anos. Eu vou até desanimar as pessoas que ouvirem isso. Não, vai desanimar não, porque quantas pessoas podem estar assistindo e se identificar com a sua história, né? Então, é muito legal porque é um exemplo, e eu trabalho com muitos adultos frustrados, assim, bem mais velhos que você, sabe? E o quanto que se torna pesado fazer uma reorientação, uma nova escolha, porque já sustenta a família, já tem despesas, e fala, mas como é que eu vou deixar isso em troca de uma outra coisa, em troca do meu sonho? E essas pessoas muitas vezes estão adoecidas também, né, emocionalmente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que nunca é tarde para você fazer o que você sonha, o que você quer. Sempre tem um jeito, a gente se boicota muito, a gente se limita, a gente constrói algumas crenças limitantes, até porque a gente tem medo do desafio, a gente tem medo do novo, porque sair da zona de conforto não é fácil, porque requer muita energia, requer movimento, mas tem um jeito, por mais que, mas eu trabalho nisso, é nisso que eu me sustento. Tá bom, mas tem um jeitinho de você traçar um plano B. Alguma coisa tem como mudar, sabe? Nada é definitivo. Vale a pena investir, né? Não, vale. Engraçado você falou esse negócio da zona de conforto, né? Cara, a gente é assim com tudo. Me veio aqui um exemplo bobo em mente, mas eu acho que ilustra bem isso, que é o seguinte, você tem lá, você está trabalhando no seu consultório, no seu computador, aí de repente um dia seu computador estraga, aí vem um técnico que fala assim, olha, dá para resolver, mas a gente vai ter que trocar, por exemplo, do Windows 8 para o Windows 10. Aí vem aquele pensamento assim, pô, mas eu já tô tão acostumado com as minhas coisas aqui, aí vai ter que mudar, pô, não dá pra botar o 8 do jeito que é. É isso mesmo. Olha, mas vai ser ótimo, né? Assim, vai te oferecer mais conforto, tem mais possibilidade. Ai, não, mas já tá tão bom aqui. Pra que eu vou aprender coisa nova? Mas é isso. Então, às vezes, a gente coloca algumas desculpas. Eu não posso mudar de carreira por conta disso, disso, disso. Mas, muitas vezes, é mais medo do novo do que qualquer outra coisa. Não, isso aconteceu comigo, olha só, esses exemplos bobos, né? Eu fui comprar um celular, na época eu fui comprar o S9, né? E até então eu tinha um celular que ele tinha um botãozinho lá embaixo, né? Tinha o espaço do botão. E aí quando eu fui ver era tudo tela. Aí eu pensei assim, pô, mas eu gostava do botão aqui, sabe? Aí eu pensei, que droga, eu vou ter que comprar agora isso aqui, não tá legal pra mim, sabe? E aí depois que eu comprei, depois pra mim foi até melhor, porque eu pensei assim, pô, como esse botão não é mais um botão, é tudo tela, você ganhou um espaço a mais de tela. Mas eu não tinha parado pra pensar nisso antes. Antes eu só pensei que, pô, eu queria o botão ali. Olha só como é que é a cabeça da gente com algumas coisas. É isso mesmo, a gente criar. Não façam isso, tá? Bom, tem 3 situações assim também que são muito comuns, e aí eu vou te perguntar o que você diria para um jovem nessa situação, para dar uma tranquilizada nele. A primeira é, que eu vejo muito, meu tempo está acabando e eu não escolhi nada, o que eu faço? Então, vamos parar um pouquinho e vamos buscar quem é você. Vamos descobrir quem é você. Tem que parar um pouco. Ana, mas eu não tenho tempo. Tem que ter tempo, porque se você não teve tempo antes, ou não procurou ter esse tempo antes, você vai ter que ter esse tempo agora. Ana, mas vamos supor, já é agora a época de prova, tem que escolher agora. Se você tiver que perder mais um ano, porque também tem esse desespero, e se eu não passar no vestibular? Mas olha só, não é perda de tempo, é ganho. Se você não pôde parar esse tempo para refletir sobre você há algum tempo atrás, você vai ter que investir nisso agora. E isso é ganho de tempo, ponto. Né? A vida não vai acabar, você tem muito tempo pela frente, então desacelerar é preciso. Não adianta a gente ser dominado pela ansiedade, e eu já vi também pessoas me ligando, o jovem já no terceiro ano, e falando, Luana, mas eu quero um teste.
Aí eu falo, olha, mas eu não trabalho com teste, eu trabalho com um processo de orientação profissional, que a metade do processo é autoconhecimento, a outra metade é pesquisa sobre as profissões, e dura 10 sessões. Ah, mas a gente queria um teste. Olha, um teste eu não posso fornecer, porque o que adianta eu fornecer um teste? Olha aqui, tem todas Ela essas quer, na verdade, ferramentas. uma fórmula mágica, né? Exatamente, então não adianta e eu não vou trabalhar assim. Até que a pessoa veio e fez o procedimento. Mas é isso, é por conta do imediatismo. Eu quero pra agora, eu quero algo rápido. E a gente buscar entrar em contato com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com relação a isso, não tem objetividade. Então, por isso que eu falo que é um processo mais de autoconhecimento e amadurecimento, porque por mais que a gente termine as 10 sessões, nós não somos ciências exatas. Então, você pode sair mexido de tanta informação que você tem e o seu emocional ainda não comportar tudo isso. E você precisar realmente de um tempo para processar tudo que você trabalhou aqui, para poder fazer uma escolha lá à frente. Pode ser daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Entendeu? Então isso é muito relativo, sabe? Por isso que a gente não pode fazer garantias. Olha, vou assinar aqui um laudo, ó, você vai escolheu isso, pá, vou carimbar. Não, isso não existe. Né? O que eu garanto é você entrar mais em contato consigo mesmo. Dali ele vai conseguir fazer uma escolha mais segura. Isso, né? mais segura. Tá. Tem uma segunda frase também que é o não sou bom em nada. Já fiz um monte de coisa, tudo que eu faço dá errado, minhas notas são baixas, eu tento jogar futebol, eu jogo mal, eu não sei cantar, não sei dançar, não sei desenhar. Ele acha que ele não é bom em nada. O que você falaria para um jovem nessa situação? Olha, nesse caso, um jovem assim, eu falaria que ele está com uma baixa autoestima. Ele não está conseguindo enxergar o que ele é bom, porque com certeza ele é bom em vários aspectos. Só que ele não consegue ver. Muitas pessoas são elogiadas, são reconhecidas e elas não pegam pra elas. Aí quando eu vou puxando, não, ninguém fala bem de mim. Aí eu falo, me conta um exemplo disso. Aí daqui a pouco a pessoa, não, até que a pessoa falou isso de mim. Eu falei, interessante, né? Só porque agora você tá lembrando disso? E o que você não me contou quando eu perguntei se as pessoas te elogiavam? Agora, crítica, não, Luana, as pessoas me criticam. Falam isso de mim, falam aquilo, não sei o que. Aí tem uma série, né? Então assim, por que você tá só enchendo o seu copo de crítica? É verdade. E o outro copinho tá lá vazio, porque você não pega nenhum reconhecimento. Então isso já tem a ver com você, com a formação da sua personalidade. Então, vamos melhorar, é o que eu falaria, né? Vamos melhorar essa autoestima e vamos descobrir no que você é bom. Tem uma terceira também muito boa, que é quando eles falam assim, cara, eu não gosto de nada, não me interesso por nada. Inclusive tem alguns jovens que usam basicamente o mesmo comentário na internet, que é assim, o dia que for uma profissão, ficar no sofá deitado, dormindo, vendo TV, aí eu vou ganhar dinheiro, porque é a única coisa que eu gosto de fazer, o resto eu não me interesso por nada. Eu também não acredito nisso. Não acredito. Pra mim tem alguma melancolia aí, né? Porque só gostar de ficar deitado vendo TV, só isso da sua vida, você não tem nenhum propósito, nada te move, sabe? Nós estamos aqui por algum motivo, a gente tem que encontrar o nosso sentido e a nossa razão de viver. E a sua razão de viver não pode ser ficar todo dia deitado vendo televisão. Por mais, mas eu adoro série, adoro ver Netflix, adoro... Netflix é o campeão, né? Então assim, tudo bem, você pode, mas por que você tá aqui? Qual é o seu sentido de viver? E como que você pode pegar esse sentido de vida que você tem e conectar com algo que vai te dar orgulho e vai te dar prazer, porque você vai ganhar dinheiro. E com o dinheiro você vai se proporcionar muitas outras coisas que você quer. Então você pode ser muito maior do que ficar somente em casa, entendeu? Então você vai se sentir mais orgulhoso, você vai se admirar. Então eu acho que é só uma questão mesmo da pessoa não estar em contato com ela mesma. Ela, na verdade, ela ainda não descobriu o que ela gosta. Não descobriu o que ela gosta, mas ela vai descobrir, ela descobre, sempre descobre. Sempre descobre, mas não é uma tarefa fácil. Não é fácil. E você vê também, isso é muito comum, essa questão de, às vezes, a pessoa demorar pra descobrir, aí quando ela descobriu achou que era tarde demais, porque eu pensei um pouco isso a meu respeito, né? Que um tempo assim, pensando, tá, beleza, eu gosto de fazer isso aqui, eu adoro fazer isso aqui, mas eu pensei assim, como eu vou fazer isso? Porque a minha vida foi pautada nisso, né? E eu vejo muita gente falando assim, por exemplo, às vezes alguém posta um desenho muito bonito na internet e fala assim, poxa, eu tenho talento, eu sei desenhar, mas a gente mora num país que não reconhece artista, que não sei o quê. Então,
Hoje eu tô galgando vamos dizer assim, uma segunda carreira, né? Quase que ali ao mesmo tempo. Eu não abandonei, eu tenho o meu emprego e eu digo isso para algumas pessoas. Às vezes vale você ter um emprego, talvez que não seja a tua paixão, e você vai junto daquilo, correndo, para ou você seguir a tua paixão como uma segunda linha, ou você ir substituindo aos poucos a tua primeira linha, que seria só para você se sustentar, para você seguir a tua vida, e aos poucos você vai encontrar um caminho que a sua paixão vai substituir isso aí, né? Exatamente. Você está saindo da zona de conforto. Você é um exemplo disso, né? Nós estamos aqui, posso falar, em pleno sábado. Posso falar? Pode, claro. Porque isso é importante, gente, porque é bom pra gente repetir. Nós estamos aqui em pleno sábado, agora são 5 horas da tarde. A gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, não é isso? Mas assim, eu tenho paixão pela minha profissão, pelo que eu faço. Eu tenho algumas habilidades da época que eu era atriz, de falar em público, e isso me faz falta. No consultório eu não tenho essa experiência. Eu estou aqui exercendo uma habilidade que eu adoro, né? Então eu busco outras coisas também para além do consultório, por vontade, por interesse, por gostar de ajudar as pessoas. Então olha o sentido de vida meu aí sendo praticado. E olha aqui, né, o Otto em pleno sábado, traçando o plano B dele que vai se tornar plano A, com certeza, sabe? Então, quando a gente tem vontade, quando a gente tem interesse e quando a gente começa a confiar, porque também, lógico, muitas pessoas têm interesse, mas não acreditam que é possível, não acreditam em si. Então, temos que remover essas crenças negativas e limitantes para poder sair desse lugar comum, né, dessa zona de conforto. É verdade. Eu já até conheci alguns casos assim, de pessoas, por exemplo, que ele quis, por exemplo, criar um canal no YouTube, alguma coisa, né? Ou fazer vídeo, estou usando esse exemplo nosso, né? Só que aí a pessoa descobriu assim, por exemplo, a gente está aqui gravando, né? Daqui a pouco vai fazer 1 hora de vídeo. Aí, quando você chega em casa, você tem que editar o vídeo, você tem que ver que ficou bom. E aí a pessoa, ela não está disposta às vezes àquilo, ela quer só realizar aquela atividade ali, o principal. Quando ela vê tudo que está por trás, né? Que nem, por exemplo, um caso que você citou no começo da nossa conversa, que você falou que às vezes se inspira em alguém, do estilo de vida, né? Aí eu penso assim, às vezes o cara vê um filme assim, um advogado e tal, defendendo alguém, e ele acha aquilo ali legal. Mas quando ele vê o quanto o cara tem que estudar para saber daquelas respostas, saber a lei ali na ponta da língua, ele não tá preparado para aquilo, né? Porque tem gente que não tem muito esse perfil acadêmico, né? De sentar, de ler, estudar. Às vezes ele é mais de atividades manuais ou algo do gênero, né? Eu posso até falar um exemplo pessoal assim falando disso. Eu, por exemplo, fiz pós-graduação no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. De lá fiz uma boa monografia, ganhei excelente nota e tal, conceito máximo. E depois, lá eles têm muito esse incentivo para seguir a carreira acadêmica, para fazer mestrado. Comecei a escrever o meu projeto de mestrado. O meu pai sempre falava durante a faculdade que eu tinha que ser professora. Não era uma imposição, mas ele me estimulava muito para isso. Falando que eu iria ganhar dinheiro se eu fosse professora, que teria um conforto, né, e tal, professora universitária. Eu, intimamente lá, no fundo, eu não queria isso, porque o meu sonho sempre foi viver do meu consultório. Mas eu acreditava, olha só, sendo que não era 17, 18 anos, isso era com 20 e poucos anos, 22, 23, eu acreditava que o meu pai estava certo. Então eu tenho que ser professora. Eu fui lá, tentei escrever o projeto de mestrado, até que a minha supervisora falou assim, Luana, eu não estou te reconhecendo. Falando que o meu texto não estava bom, sendo que eu tinha acabado de me formar e eu tinha tirado uma excelente nota na minha monografia de como pós-graduanda, né? Ela falou, Luana, eu não estou te reconhecendo, mas eu estava abalada psicologicamente. Sabe o que é você tentar escrever e o negócio não sair? O negócio não saía. Cheguei em casa, comecei a chorar. Falei, pai, eu acho que não é isso, não é pra mim. E aí meu pai tirou esse peso de mim. Ele falou, não, Ana, calma aí, eu não sabia que você estava assim. E se isso não é pra você, minha filha, desiste. Sabe? Vai seguir sua vida. Ufa, você me sente mais leve. Tirou 100 quilos, né? Porque é isso, é questão de perfil, gente. Eu não me imagino, eu nunca me imaginei sendo professora. Mas quando eu estudava, e eu via as minhas professoras que falavam do consultório, não era elas como professora. Eram elas falando da experiência delas no consultório. Eu ficava assim, sabe? Nas aulas que eu era apaixonada. Eu falei, ai gente, onde eu vou ter meu consultório? E assim, eu segui o meu desejo, a minha vontade, e a gente era ensinado na faculdade que quem queria viver de clínica não podia viver de clínica, porque eu não ganhava dinheiro. Enfim, eu falei, não, eu vou viver de clínica. Gente, eu não tenho carteira, nunca tive carteira assinada.
e vivo do meu consultório desde quando eu me formei, sabe? Mas eu persisti, sabe? Hoje eu atendo de segunda a sábado, muitas vezes dispenso cliente porque não tem espaço para atender. Então, eu prego isso, assim, quando você ama o que você faz, você tem que investir bastante energia. O resultado pode não ser tão rápido, demora, mas você consegue ter retorno disso. E é isso, aí a questão do perfil. O meu perfil não é... E eu achava na época que eu não gostava de estudar, porque eu não conseguia fazer mestrado, então eu não gosto de estudar. E não, eu fiz 3 pós-graduações seguidas. Então como é que uma pessoa que não gosta de estudar... Imagina, não gosta de estudar. Eu não fiz nenhuma, pô, ela fez 3. Entendeu? Então assim, como é que pode? Eu falei, não, gente, eu gosto de estudar. Só que eu gosto de estudar para prática. Eu gosto de falar aqui, sabe? Mas eu não me imagino dando aula, entendeu? Então é totalmente diferente. Eu realizo workshops também, mas eu crio o workshop. Você que faz tudo. Eu monto as técnicas, né? Então, fiz um e-book que você leu, daqui a pouco depois eu vou postar o e-book e tal. Então, eu gosto de trabalhar com criatividade, sabe? E de uma maneira autônoma, independente. Só que a gente demora pra enxergar isso tudo. É com o tempo mesmo. Não é fácil, não é fácil. Tudo que você quer fazer assim, que é a tua vontade. E assim, dificilmente você vai casar a tua vontade com o mercado de trabalho. Olha que legal, eu me achei, eu gosto disso, tudo deu certinho, a vida, o universo conspirou e você vai trabalhar. Não é. Se isso aconteceu com alguém que você conhece, porque o nosso cérebro tem isso, né? Quando a gente fala assim, olha, isso aqui é difícil ou é muito difícil, a primeira coisa que você lembra é, pô, mas eu conheço uma pessoa, né? O nosso cérebro tem isso. Você pode conhecer 1, 2, 10 pessoas que conseguiram aquilo, mas de maneira geral não é isso que acontece. Você tem que lutar, tem que batalhar, trabalhar sábado, trabalhar domingo, dormir menos e fazer coisas para chegar onde você quer. Bom, Lu, se alguém quiser falar com você, você tem tipo outros canais, mídias, como é que alguém faz? Alguém viu pela internet e quer falar com você, como é que faz? Então, podem seguir minhas redes sociais. Tem o Instagram, que é Luana Menezes, PC e Coach. Esse é meu Instagram. E tem também a fanpage, que é Luana Menezes Psicóloga. Então vocês podem me encontrar lá, mandar perguntas, fiquem à vontade. E se quiser um contato assim mais pessoal, me chama lá que eu passo o meu telefone, né, pra gente poder ter uma interação maior. Beleza, Lu. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. Hoje foi só o primeiro papo com a Luana. A gente vai ter um todo mês, a gente já combinou aqui. Todo mês a gente vai ter um papo com a Luana aí, sempre respondendo questões, dúvidas frequentes da internet, ou um tema que a gente acha pertinente aí ao universo de escolha de carreira e tá trazendo aqui pra vocês. Então, se você gostou, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho, dá teu joinha e até a próxima. Até!